alunos do 8º ano, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de revisão. Na aula passada, nós introduzimos os nossos estudos a respeito de sujeito e predicado. Então, vamos relembrar agora o conceito de sujeito. Sujeito, ele é um termo sobre o qual o restante da oração diz algo, ok? Nós temos que ter essa ideia muito clara na nossa mente, ok? Então, a aula de hoje, a revisão, nós vamos relembrar os tipos de sujeito. E quais são os tipos de sujeito? O primeiro deles é chamado de sujeito simples. No caso do sujeito simples, ele é formado por um único núcleo. No caso, um único nome, uma única palavra, ok? Aqui nós temos um exemplo de sujeito simples. Você acredita no destino, né? Aqui nós temos um núcleo, nós estamos vendo só um, e o verbo concordando com esse sujeito. Então, vocês podem ver que o sujeito simples ele vai apresentar apenas um núcleo, apenas uma palavra, e o verbo, no caso, vai concordar com ele, ok? Nós temos também um outro tipo de sujeito chamado sujeito composto. Diferente do sujeito simples, o sujeito composto ele é formado por mais de um núcleo. E aqui nós temos um exemplo. Papai e mamãe foram ao supermercado. Aqui você vê dois, papai e mamãe. E os dois foram ao supermercado. Então, o verbo vai fazer essa concordância com os dois núcleos que tem aqui. Então, relembrando, o sujeito composto, ele é formado por mais de um núcleo, ok? Vamos continuar. Nós temos também o sujeito desinencial. Ele também pode ser chamado de oculto. Bom, na frase, ele não fica expresso, ele não aparece escrito, mas você pode saber quem é o sujeito pela terminação do verbo. E aqui nós temos um exemplo. Gosto de chocolate, né? Nós temos o verbo aqui, o verbo gostar, ok? E pela terminação você pode pensar, pode observar que o sujeito dessa frase é eu. Eu gosto de chocolate. Então, o sujeito oculto, ele não está expresso, não está escrito, não aparece, mas pela terminação do verbo você pode identificar sim esse sujeito, ok? É por isso que ele é chamado de oculto. E nós temos também o sujeito indeterminado. O que seria esse sujeito indeterminado? O nome já diz, ele não está determinado na frase, ok? Como o exemplo aqui. Disseram que você chegaria atrasada. Apenas disseram. Quem foi? Nós não sabemos direito, porque a frase não nos dá muito bem essa informação. E nós temos aqui duas formas de indeterminarmos o sujeito. E como nós podemos indeterminar esse sujeito? Primeiramente, com o verbo flexionado na terceira pessoa do plural. Mas, assim, você não deve só flexionar o verbo na terceira pessoa do plural, mas ele não pode ter nenhum referente aparente, ou seja, não pode ter nenhuma palavra se referindo a esse verbo, ok? Porque senão não vai ser um sujeito indeterminado, ok? Não pode nem haver também, não pode haver palavras nem no contexto também, se referindo a esse verbo. Então, nós temos aqui um exemplo. Compraram muitos livros. O verbo comprar está aqui na terceira pessoa do plural corretamente. E aqui nós temos um exemplo de sujeito indeterminado também. E o outro caso, é o contrário. Nós colocamos o verbo, flexionamos o verbo na terceira pessoa do singular, mas a partícula se, ok? Como está aqui no exemplo. Precisa-se de secretárias, ok? Então, a outra forma de indeterminar o sujeito é flexionando o verbo, na terceira pessoa do singular, mais a partícula se.
Esse caso aqui, ele é chamado também de índice de indeterminação do sujeito, né? O SI, nesse caso. Ele está funcionando aqui como indeterminante do sujeito, ok? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.